Estamos de volta aqui com mais um podcast Vida Próspera. Eu, William Carvalho, contribuindo com o seu negócio, contribuindo com a sua vida, contribuindo com a sua família. E estamos aqui hoje com uma convidada. Eu acredito que você já viu aí na capa do YouTube. Estamos aqui com a Sol Costa. Sol, brigadão de você ter aceitado o meu convite, tá? Foi com o maior prazer. Fico muito feliz aqui. Ó, a gente vai pegar aqui muitos insights da Sol, vivência, experiência. Então você fica atento aí, já compartilha, já começa a curtir, tá? Não perde a oportunidade aqui, porque a Sol vai soltar ouro aqui pra gente, tá? Eu vou fazer de tudo pra extrair o melhor aqui, tá bom? Sol, apresentar a Sol, tá? Fazer uma apresentação bem rápida da Sol. A Sol, eu não conhecia, só pra vocês terem ideia, olha que legal, gente. Eu falo muito com vocês sobre network, né? Conexão e tal. Eu não conhecia a Sol pessoalmente igual eu tô aqui com ela hoje. Conheci a Sol do Instagram, do churrasquinho. A Sol faz um churrasquinho que eu já fiquei sabendo que é excelente, jantinha. E aí eu convidei a Sol pra vir aqui pra ela falar sobre as experiências dela. Então, o que eu sempre falo com vocês é isso. Se conecte com pessoas que não necessariamente precisam te fazer crescer, mas que, no mínimo, estejam no caminho de crescimento. Porque essas pessoas, elas podem te dar algo e você também pode entregar algo para essas pessoas. E essa união que faz todos crescerem, tá? Apresentação da Sol aqui. A Sol trabalha com churrasquinho e jantinha no Vassourão. Eu não sei de onde que você está assistindo, então talvez você está assistindo de outra cidade. Vassourão é um ambiente que a gente tem aqui na cidade de Belém, Paraíba. É muito bacana, ficou bacana, né? Não era tão bonito, ficou bacana com uma reforma. E a Sol vai falar um pouco sobre ela aqui também, tá joia? Só pra gente começar, é uma pergunta bem de lei aqui do podcast, tá bom? Se eu for perguntar pros seus amigos quem é Sol, o que eles me responderiam? Baseado, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que as pessoas vão assistir, né? Baseado no que as pessoas falam para mim, as pessoas me acham mulher determinada, com muita garra, decidida. Essa é a informação que a maioria das pessoas dizem para mim que eu passo. Legal. E como você se vê, Sol? Eu me vejo assim também. Tem momentos que a gente fica meio abalada, um pouco triste, mas a gente tem que levantar a cabeça e correr atrás. Ninguém é animado o tempo todo, não, né? Não é. Não dá não pra é. ser. Nem máquina é assim. Não Até é. máquina precisa de ajuste de vez em quando, manutenção. Legal, Sal. E de onde que veio essa ideia de começar a trabalhar com churrasquinho, com jantinha? De onde que veio isso? Então, William, eu sou mato-grossense. Sério? Sério. Eu sou mato-grossense e eu moro aqui há aproximadamente 18 para 19 anos. E numa das minhas viagens que eu fui ao Mato Grosso, lá todo mundo trabalha com jantinha, com churrasco. A minha cidade é Rondonópolis e muito lugar lá vem de churrasquinho. Uhum. E lá tem essa pegada, porque é uma metrópole, uma cidade muito grande, onde que as pessoas preferem comer na rua e já chegar em casa para descansar. Né? A maioria. E também é uma fonte de renda para muitas pessoas ali, que vivem ali. Então, na época, eu trouxe essa ideia para cá, não necessariamente para o Vassourão, era em outra localização. Era onde? Era no lado de lá, na Boca da Ponte. Isso. Na época eu era casada, era um outro nome, e era só um churrasco. Aí na época eu falei com a pessoa que eu morava que seria interessante a gente colocar a jantinha. Aí a pessoa falou, não vai ser legal, o pessoal daqui não curte isso, o pessoal daqui gosta mais de à la carte e tal. Eu falei, mas deixa eu tentar. Porque, como eu disse no começo, tenho muita determinação. Aí eu falei, não, deixa por minha conta, deixa que eu tento, deixa eu tentar arrumar isso aí. A princípio, eu quis trazer a comida exatamente igual é servida lá em Rondonópolis, né? Com feijão tropeiro, com a mandioca, mas o pessoal aqui não come churrasco com mandioca. Aqui não. Aí eu tirei, aí eu fui adaptando para cá. Sim. Aí cheguei onde eu estou hoje. Eu tenho uma variedade. Um dia eu trabalho com salpicão, um dia com maionese. E vou variando nesse sentido, para poder adaptar ao gosto das pessoas daqui. E
deu super certo, tanto que hoje a gente sabe que é inspiração para muitas outras pessoas na cidade. Hoje a cidade tem muitas jantinhas, muitos churrasquinhos e inicialmente quem começou com churrasquinho e a jantinha fomos nós no lado de lá e trouxemos para cá. Eu lembro, você falou da ponte. Eu lembro que a gente chegava no início da ponte, porque era assim, é assim, gente, aqui, ó. No caso, é uma ponte, né? A ponte. E a Sol, ela vende churrasquinho aqui. Passou a ponte e desceu, ela vendia churrasquinho aqui. No começo dessa ponte, a gente já sentiu o cheiro. Pensa um pessoal saindo do serviço, varado de fome, e sente esse cheiro. Era um ponto top ali com a Saltinha. Então, a gente já conhecia. Se a gente não conhecia que é o churrasquinho da Sol, quando ela fala isso, para qualquer além paraibano, a pessoa vai saber onde é que era. Onde é que ficava? Ficava na boca da ponte. Eu sei onde é que é. Porque é referência aqui, tanto pelo cheiro, quanto pelo gosto, como eu falei, já falei com vocês, eu não experimentei ainda, mas eu tô maluco pra experimentar. Mas quem já experimentou já falou comigo, William, é incrível, é sensacional, vai sem medo. E isso é legal porque, quando você falou de determinação, geralmente as pessoas são determinadas, mas falta coragem. Eu sou determinado, eu tenho força, o que eu pego pra fazer eu faço, mas às vezes tem coragem de começar a fazer alguma coisa, até mesmo como você disse, você começou a sair um pouquinho da caixinha. Poxa, a gente tá fazendo isso daqui, tá funcionando, mas dá pra gente implementar com isso daqui. Essa coragem veio de onde, Sol? Veio do pai, da mãe, do professor, veio de você mesmo? De onde que veio essa coragem de querer fazer a diferença? Eu costumo falar assim, a gente nasce com alguns dons, né? A gente nasce com alguns dons. Eu acredito que eu nasci empreendedora. Legal. Eu acredito nisso, porque na minha infância, tudo que eu ganhava, assim, tipo, meus avós, minha mãe dava alguma coisa para mim, geralmente eu vendia uma parte das coisas que eu ganhava e transformava em outras coisas que me interessavam. Que bacana. Né? Aí, por exemplo, assim, minha avó tinha um quintal lotado de bananeiros, ela cortava um cacho de banana, dava uma penca para cada neto, naquele tempo era assim, o Mato Grosso era assim. Eu pegava a minha, ia na rua, vendia. Com o meu dinheiro, eu comprava bala, comprava algum doce, alguma coisa que a gente não tinha. Que legal. E fazia uma troca com meus irmãos, que não tinham essa ideia, e eu trocava com eles e ficava. Aí eu comia ainda a fruta, tinha uma bala, algo que não era dali daquele meio, e já fazia algum dinheiro. Era empreendedor nada. Eu acredito que sim. Que bacana. Ó, veja bem vocês aí. A Sol, ela já tinha essa visão desde pequena, mas não é algo que você não possa desenvolver. Só que realmente eu estava conversando com o Gustavo aqui agora mesmo sobre isso. A gente já nasce com dons, mas a gente consegue desenvolver aquele dom. Porque tem gente, não sei se você vai concordar comigo, Sol, tem pessoas que desde pequenininha, né, a gente olha, como criança a gente olha e fala assim, nossa, essa menina é boa nisso, esse rapaz é bom nisso daqui, esse menino é bom nisso. Mas nem todo mundo desenvolve. É verdade. Né? Às vezes não vou dizer que se perde pelo meio do caminho, mas às vezes começa a fazer outra coisa no meio do caminho. E quantas pessoas eu já conversei, Sol, e eu perguntava pra pessoa assim, qual que é o seu sonho? Meu sonho é ser confeiteiro. Mas aí você ia ver a pessoa, ela estava fazendo faculdade de medicina. Entendi. O que você ama fazer? Eu amo jogar bola, mas quando você ia ver, ela estava estudando engenharia. E não que isso seja ruim, não é isso. Só que a pessoa, aquela habilidade que ela tem, ela vai se perdendo, né? Aquilo vai se perdendo, vai se perdendo. E chega um momento onde a pessoa, acontece muito isso, a pessoa às vezes está infeliz, ou não está completa, não está infeliz, mas não está completa, está faltando alguma coisa, e é onde a gente vê que muitas pessoas vão lá e se reinventam. Continua, talvez, sendo médico, mas no tempo livre vai lá e faz um bolo. Posta mais o bolo do que a medicina. Né? Isso verdade. Acontece muito. De todas essas etapas que você passou, sai do Mato Grosso, começa a empreender. Começa não, né? Continua empreendendo, porque já empreendendo de criança. Continua empreendendo e tal. Qual foi? Eu sei que a gente tem vários desafios durante a vida, o empreendedorismo e tal. Qual foi um desafio assim que te marcou muito? Que você superou? Isso aconteceu na minha vida, eu passei por isso e eu consegui superar.
Você pode contar pra gente um dos desafios que você já passou? São inúmeros, né? Porque a gente, empreender é você desafiar todos os dias, né? É um desafio diário você empreender. Como hoje no começo a gente estava aqui falando, poxa, se chover vai ficar ruim para mim, porque eu trabalho, não tenho uma estrutura de trabalho. Então, por exemplo, todos os dias eu tenho desafios. No entanto, eu tive desafios que eu consigo passar hoje para outras pessoas, que eu acredito que você tem que ter conhecimento do que você vai fazer. Legal. O conhecimento ele é muito importante. Tanto que eu já sabia fazer várias coisas, já tinha aqueles dons, mas você tem que aprimorar. Sim. E eu vim concluir meus estudos com 47 anos. Concluí meus estudos aqui, ali no Seja, que é em Jamapará, eu concluí meus estudos ali. Ah, mas por que uma mulher de 47 anos, que já está com uma vida aí, vai querer estudar para quê? E, acredite, eu concluí os meus estudos, abriram muitas portas para mim. Muitas portas. É você ter uma boa dicção, é você conhecer, é você também, como você falou, confeiteira, a pessoa que sabe fazer uma pipa, a pessoa que sabe... Isso não basta. Para você empreender, você precisa estudar. A gente tem órgãos aí hoje que ensinam a gente a empreender, a fazer tantas coisas. E eu gosto de estudar. Legal. Eu não tenho problemas para estudar. Leio muitos livros, gosto de estudar. Eu sou muito disciplinada. Tanto que você vê, eu tenho ali aquele trailer, graças a Deus, e aos clientes que compram comigo, que eu consigo mantê-lo. Eu gero meu emprego, eu gero emprego para outras pessoas, direto e indiretamente. Total, mas eu não misturo as coisas ali. Por exemplo, a parte do financeiro do trailer é do trailer. A minha parte, eu me pago, eu pago eu. Tenho, tipo assim, eu tenho 2 cartões, um é do trailer, um é meu. Né? Eu me pago semanalmente, igual eu pago quem me ajuda. Tudo assim, tudo separadinho. Porque às vezes a pessoa sabe fazer um doce maravilhoso, mas ela não consegue administrar aquilo. Sim. Você precisa mapear, você precisa conhecer os seus clientes. Atendimento é uma coisa que realmente é necessário, você chegar e ser acolhido no lugar. Então, para mim, um desafio grande é você chegar e querer apresentar uma comida como eu faço, uma comida com muito amor. Eu falo assim para as pessoas, gente, eu vou fazer comida, eu oro. Eu oro. Eu acho que... Eu, antes de fazer comida, antes de mexer com a comida, eu era barbeira. Né? Eu gostaria muito de ter trabalhado nessa área. Aí acabei que eu fui cair na área da gastronomia. Né? Estava na área da beleza, fui para a gastronomia, mas guardei aquilo lá e boto amor em tudo isso. Então, é um desafio diário. Você vai lá, você prepara toda uma comida, você arruma tudo, se chover. Aí, o que eu faço? Aí, para mim, hoje em dia, para mim não ficar muito frustrada, para mim não ficar triste, o meu maior desafio é quando eu não consigo vender a minha comida, né? Hoje eu encontro pessoas que eu dou a comida, porque eu não vou desperdiçar. E quando eu não encontro, eu dou para animais, que eu sou muito amante dos animais, eu gosto dos animais. Mas, geralmente, eu encontro uma pessoa, olha aqui, eu tenho um salpicão aqui, você quer levar? Porque é uma comida que tá boa, só não serve para me vender amanhã. Mas sim, serve para alguém que chegou cansada, fala, tem um negocinho aqui, né? Legal. Então, são vários desafios. Hoje, na atualidade, o meu maior desafio é ter uma estrutura para que eu possa trabalhar, porque a ideia ferve na minha cabeça, mas eu não tenho estrutura. Eu não tenho estrutura para trabalhar. Não tem como você oferecer algo além do que você já está oferecendo sem estrutura. Para mim, hoje, o maior desafio é a falta de estrutura. E é legal que mesmo com isso serve para vocês aí que tá assistindo, tá? Você que é empreendedor, começou a empreender agora, ou já empreende durante um tempo, e talvez tenha algum desafio, talvez não, com certeza você tem algum desafio, perceba que a Sol expôs aqui os desafios que ela teve no passado, expôs aqui o que ela tem agora, mas ela não para. Né? Porque o empreender é isso, é exatamente isso. É sempre acreditar, sempre confiar, ter fé, fazer o melhor com o que você tem, mas sem deixar de olhar o que você pode ter também. Porque se você está caminhando certo, se você está fazendo as coisas certas, igual a Sol falou aqui muito sobre conhecimento, adquirir conhecimento, estudar, aprender. Gente, uma hora vai. Uma hora vai. Continua com fé, continua fazendo que uma hora vai. E esse conhecimento que você adquire, você vai colocar em prática em algum momento. Eu acredito só que nenhum conhecimento que a gente adquire é em vão.
Eu também acho que Nenhum é em vão. Na verdade, o conhecimento ele só se torna em vão quando a gente não coloca em prática. Exatamente. Né? Aí vira lixo mental na cabeça. Eu sei um monte de coisa, mas eu não tenho nada feito. Não pratica nada. Não tenho nada feito. Mas quando você aprende e coloca aquilo em prática, gente, não é perdido. Talvez você não tenha um resultado que você quer agora, mas você vai ter um resultado. Né? Então, isso vai vir uma hora ou outra, isso vai vir, tá? Pode ter certeza disso. Pessoal, fala aqui pra gente. Eu não sei se tem ou se não tem. Eu vou te perguntar porque a gente quer saber aqui. Tem um segredo ali no seu churrasquinho? Um tempero ou um fornecedor que tem uma carne mais diferenciada? Tem algum segredo ali no seu churrasco? Porque eu escuto falar muito. É sério, muito. Tanto da jantinha quanto do churrasquinho. Como é que você encanta essa galera, esse pessoal, com essa comida, com seu churrasco? Olha, a princípio, eu falo muito sobre amor. Para cozinhar, você tem que envolver amor. Qualquer trabalho tem que envolver amor. Mas a qualidade das coisas que você usa também faz muita diferença. Sim. Igual hoje. Hoje eu trabalho com uma carne muito boa. Eu trabalho com carne de qualidade boa, que eu garanto que é uma carne boa. Porque eu sei onde que eu vou buscar. Né? Então, legal. Eu pego uma carne assim que você morde, você sente a suculência. Eu não uso química. Tem muitas pessoas que querem trabalhar, mas botam um produto químico para amaciar a carne. Para fazer. Eu não uso química. Eu uso o tempero natural na minha carne. Eu corto pedacinho por pedacinho, preparo tudo ali, né? E eu acredito que a qualidade do produto é muito importante, junto com o amor, dá uma explosão de sabor. E é um conjunto, né, Sol? É uma carne boa, com tempero bom, com preparo bom. Também essa questão de comida também tem aquele... A minha esposa, ela é confeiteira, mas deu um tempo, né? Mas ela falava isso comigo. Ela falava assim, a pessoa que está comendo o que a gente está fazendo, talvez ela não perceba a diferença de um ingrediente. Mas a gente sabe o que a gente está fazendo. Então a nossa consciência pesa muito se a gente fizer alguma coisa que a gente diz que é o melhor, mas não é. Se a gente diz que está entregando o melhor, mas a gente sabe no fundo que não é. Isso pesa muito. Então... esse conjunto de um ingrediente, uma carne, um arroz diferente, uma farofa diferente, todo esse conjunto faz com que fique maravilhoso, né? Exatamente. E eu sempre falo assim, não sei se você sabe, eu sou uma mulher cristã. Então eu acredito muito assim que tudo que você Ninguém envolve... reparou, gente. Ninguém reparou. Tudo que você envolve com o Criador, né? Vira uma coisa que é um magnetismo, assim, né? Porque tá o amor envolvido. O amor é base para tudo. O amor é base. Às vezes a pessoa fala assim, mas não tem nada a ver cozinhar com amor. Eu falo, tem sim. Pega uma comida feita assim, uma comida industrializada, um negócio assim que é feito assim, bastante, tal. E olha a diferença de uma comida feita com a mãozinha ali, fazendo, mexendo. Tem uma diferença. Tem. Olha, eu te falo para você, lá no Vassourão, onde eu trabalho, às vezes tem pessoas que chegam lá, não foi só uma pessoa ou duas, foram muitas pessoas. Chegam lá e falam, Sol, eu como seu arroz, dá vontade de ficar comendo sem parar. Que legal. Arroz branco. Às vezes a gente chega na nossa casa, a gente não quer comer arroz branco. E a pessoa chega lá e fala assim, nossa, que arroz é esse? Aí eu tô lá, eu faço um pouquinho de arroz, agora a gente desenvolveu uma técnica da panela de pressão. Tá vendo? Que é pra fazer rápido. Segredo aí, Pra fazer rápido. Aí, por exemplo, para mim não ficar com aquele monte de comida, eu vou fazendo de pouco a pouco. Eu tempero legal. Um pouquinho de vinagrete e deixo outro reservado. Aí quando aquele tá acabando, tempero mais um pouquinho. E sempre vou temperando a medida. Eu vou assar a carne, como eu falo para as pessoas que chegam lá. Você tá passeando, você chegou na praça, senta que eu vou assar uma carne para você. Aguarda, que é bonita, que é gostoso. Você assa na hora. Muitas, quando tem movimento, eu deixo algumas coisas seladas. Sim. Fica algumas coisas seladas. Portanto, tem outras coisas que eu asso na hora. Que coração legal, eu asso na hora. Pão de alho eu asso na hora. Linguiça assa na hora. Boi nobre assa na hora. Então, tem algumas coisas que eu asso na hora. Agora, tem uns que tem uma saída muito rápida que eu deixo selado. Né? No caso, eu tenho a ajuda de uma pessoa que me ajuda ali. Lá a gente trabalha tudo menina. Trabalha, churrasqueira é menina. Eu sou menina, todo mundo é menina. Eu acho que aqui na região, um único lugar que tem churrasqueira
é no churrasquinho da Sol Costa. Isso é verdade. Não tem. É verdade. E a gente não passa vergonha, não, tá? A gente entrega um trabalho bem bacana. Pelo menos é o que dizem. Não, com certeza. Não, se o povo tá dizendo, pode ter certeza, porque você não tá pagando ninguém pra falar isso. Não. Porque E às gosta. vezes tem pessoas que chegam lá e falam assim, às vezes tem gente que fala assim, me dá um. Por exemplo, a pessoa olha, vê só mulheres ali, né? Aí a pessoa, me dá um aí. Quando a pessoa, não, pode fazer mais 2, faz mais um. Vou levar, liga para as pessoas. Vou ligar, vou te levar. Nossa, não é muito legal isso. Muito bom. Muito bom. E essa questão do amor, né? Com essa conexão espiritual, com o amor. Eu vi foi uma experiência que fizeram, não sei se você já viu, cozinharam duas porções de arroz e para durante um tempo ficavam falando coisa ruim. Sim. E para outro ficava falando coisa boa. Sim. Foi tirado da mesma porção, tá, gente? Exatamente. Não foi cozinhar um hoje, o outro amanhã, não. Foi tirado da mesma porção. Esse que falava uma coisa ruim, ele apodreceu. Eu sei. Você já viu essa experiência? E esse que falava uma coisa boa, ele demorou para ficar ruim. Esse que falava uma coisa ruim apodreceu. Então, é claro que a gente está falando que a palavra tem poder, sim, mas é o amor também. Porque geralmente quando você não faz alguma coisa com amor, você libera aquela energia para aquele alimento, para aquele indivíduo. Sim. Né? Até mesmo em algum lugar que a gente vai, talvez em uma loja, a gente nota a pessoa que está trabalhando por prazer e nota a pessoa que está trabalhando por trabalhar. A pessoa que está trabalhando por trabalhar, ela te atende bem, mas a pessoa que está trabalhando por prazer, ela faz a diferença. Você nota a diferença no tanto que depois você só quer ser atendido por aquela pessoa. É verdade. Né? É verdade. Isso faz muita diferença no seu negócio, em qualquer negócio, gente. É claro, igual a gente começou falando sobre isso aqui, é claro que tem momentos que a gente não tá bem, ou que a gente não tá legal com o esposo, ou com a esposa, ou com o filho, até mesmo no nosso negócio aconteceu alguma coisa, a Sol tava falando aqui. Quando chove, pra mim, não é bom. Só que ela tem opções? Tem, ficar chorando, ficar desanimada, não querer fazer mais nada, mas ela escolhe a outra parte. Que é fazer o que ela tem naquele momento, o melhor que ela pode fazer. Seu negócio é a mesma coisa, a sua vida é a mesma coisa, tá? Continua fazendo, faz o melhor que você pode fazer e faz com amor. William, eu não sei fazer com amor. Vou perguntar só, eu ia responder, vou perguntar só. Como é que a gente faz alguma coisa com amor? Como que a gente define isso? Porque assim, eu acredito que eu faço o que eu faço com amor. Eu gosto de fazer, eu faço com amor. Mas talvez alguém pode chegar pra você e falar assim, mas eu não sei se eu faço com amor. O que você falaria pra essa pessoa, o conselho que você daria pra essa pessoa, ou talvez um insight que ela ia perceber, então eu tô fazendo com amor só. Ou então tá me faltando amor. O que você falaria? Olha, eu consigo perceber hoje, nessa altura da vida, existem muitas pessoas que têm crenças limitantes. Tem muitas pessoas que têm crenças limitantes e não acreditam no potencial que tem. Muitas pessoas não acreditam no potencial que tem. Entendeu? E o que acontece? Hoje, eu falo assim, se você está aqui hoje, trabalhando aqui hoje, fazendo seu trabalho e tal, talvez você não tenha um resultado que você está esperando imediato, mas você está plantando. Legal. É você plantar. Para você fazer eu sempre faço hortas. Você tem que cultivar a terra. Você precisa medir lá a terra, se tá ácida, se está assim, se está assado. Você tem que botar o esterco certo, dependendo do que você vai plantar. Então, estou falando de terra, porque eu sou mato-grossense, né? Já estou ligado nas terras, mas a pessoa vai entender o que eu estou falando. Então, você está aqui, você bota uma semente aqui, ela não brota da noite para o dia. É preciso de a terra tá fofinha, é uma aguazinha, se for uma coisa que tem que ser na sombra, você vai botar uma sombrinha, enfim. O que acontece? Como que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com amor? Legal. A hora que a pessoa chega, por exemplo, às vezes chega uma pessoa lá no Vassourão, já aconteceram algumas vezes, a pessoa chega, ela não está num bom dia. Ela chega ali, aí ela fala assim, o que tem rápido aí? Boa noite, tudo bom com você? Aí o meu tom de voz já muda, aí a pessoa já, porque se eu vou naquela vibe, pegar aquela carona com uma pessoa que não tá bem, não tá legal, eu vou acabar com o meu dia também. Exatamente. Eu vou acabar com o meu trabalho, às vezes eu tô acabando de começar. Aí a pessoa tá ali, boa noite, tudo bom com você? Dependendo que eu olho para a pessoa, dependendo da pessoa, eu falo para as meninas, deixa que eu atendo. Quando eu vejo que está meio complicado, eu vou lá, tudo bom? Aí você pega na mão da pessoa de verdade. Não pega na mão da pessoa assim, não. Isso não existe. Você tem que pegar
firme. Aham. Às vezes a pessoa está precisando até de um abraço. Você vai olhar, se você entender isso, você fala assim, posso te dar um abraço? A pessoa vai Legal. entender isso também. Vai entender. Tem gente que vai lá só para falar. Tem gente que pega um churrasquinho, senta e quer conversar. E eu gosto de conversar. Aham. Eu vou e converso também. Então, você vai estar ali, o que eu estou fazendo? A pessoa talvez pegou uma água de R$ 3, mas ela precisava estar ali. Ela vai falar para outras pessoas, vai lá no Vassourão, aquela menina lá é legal, eu não posso comer carne, mas eu te indico você ir lá. Você sabe que você botou amor Sim. com essa pessoa. A mesma coisa, você chega numa loja ali hoje, talvez você não está querendo comprar roupa, mas você viu algo que chamou sua atenção. A pessoa vai te atender, oi, boa tarde, tudo bem? A pessoa, aí você fala, tudo bem, hoje eu vim olhar uma roupa aqui. Aí a pessoa já tem que te olhar o seu estilo. Fala assim, olha, tem muita coisa aqui que vai encaixar certinho com você. Olha só, tem isso aqui, esse aqui é meu cartão, meu nome é fulano de tal. Aí você vai adorar comprar aqui com a gente. A gente tem muita coisa para te apresentar. Aí você fala, nossa, que legal, vim aqui, não comprei nada, a pessoa me tratou super bem. Você plantou a sua sementinha. Sim. Porque tem muitos lugares que a gente vai comprar alguma coisa e você não está preparado naquele dia. Uhum. A pessoa trata você mal, te olha com canto de olho, você não volta ali mais. E às vezes nem é o dono do negócio. Às vezes é alguém que está lá recebendo para poder tomar conta e não toma conta direito. Então, quer dizer, essa pessoa não está colocando amor no que vai fazer. Ah, porque eu gostaria de ser uma arquiteta, mas hoje você é uma garçonete. Então, faça com muito amor o seu trabalho de garçonete. Legal, só. Entendeu? É aquela questão, você foi falando aí, eu fui pensando, veio uma frase aqui na minha cabeça. É o amor independente do humor, né? Uhum. Se eu tô bem ou tô mal, não interessa. O amor é Sim. único, é daquela forma como é exercido. Exatamente. Tem pessoas que estão tendo um dia péssimo. Às vezes a pessoa chegou ali, eu falo muito com as meninas que trabalham comigo, eu falo, gente, às vezes a pessoa não tem nada a ver com você. A pessoa está tendo um dia horroroso. E a comida, nós vamos acalmar a pessoa com comida. E Sim. acalma mesmo. Você vê que, gente, não mexe com quem está com fome. Não, Porque a eu pessoa sou com desses. fome. Eu não gosto nem de falar. A pessoa com fome é doido. Então, assim, a comida, ela acalma. Ela acalma as pessoas. Então, ali a gente chega ali, a pessoa sente acolhida. Eu tenho certeza que as pessoas que vão ali no nosso estabelecimento se sentem acolhidas ali. Ó, teve um dia, aconteceu, eu já rodei aquele Vassourão inteiro. Aonde manda eu tô indo, pra lá, pra cá. Na época do frio ali, é muito frio. É tão frio, mas tão frio, você não tem noção. Aí a gente, nessa época, ali tudo é intenso, o vento é intenso, o calor é intenso, tudo é intenso. Aí a gente estava trabalhando ali perto da linha do trem. Uhum. Aí nesse dia estou eu assim, correndo, trabalhando, fazendo as coisas, tudo eu faço, a maioria das coisas eu faço. Aí quando eu chego ali 4, 5 horas da tarde para poder trazer a comida, eu tive o dia inteiro de luta para poder trazer essa comida ali. O churrasquinho aparece ali às 17 horas, só que você Mas está trabalhando desde as 7 horas das 8, 4 horas da manhã. Exatamente. Aí chegou uma pessoa em condição de rua, no frio, a pessoa me chega com R$ 2 e falou assim, aqui, o que eu compro com R$ 2? Eu tinha assim, na época eu tinha 5 mesas. 4 mesas estavam ocupadas, as pessoas aguardando. Né? Na época eu estava ensinando a minha churrasqueira ainda a fazer churrasco, que ela ainda não sabia. Atendendo as mesas, porque você também tem que atender bem as pessoas, porque às vezes a pessoa não sabe o que você tem para oferecer. Uhum. A moça chegou com R$ 2 e falou, o que eu compro com R$ 2? Na época ele não ia comprar acho que nem uma Guaravita. Nem a água, né? né? Aí eu peguei e falei assim, parei tudo, porque como eu te falei agora, vou falar de novo, como eu sou cristã, às vezes eu entendo que tem momentos que Deus escolhe a gente pra gente fazer ser a cristã na vida de alguém. Sim. E às vezes o momento é um momento que né? tá muito louco, você fala, opa, Deus me chamou aqui, peraí. Aí eu, oi, pois não, o que você deseja? Ah, porque eu tô com fome, tô em condição de rua. Eu falei, o que você deseja comer? Aí ele falou assim, não, mas eu só tenho R$ 2. Não, o que você deseja comer? Senta aqui. Aí esse homem sentou. Ele sentou lá. Eu falei, pode escolher o que você quiser aqui hoje. Você pode escolher. Você vai comer. Toma seu R$ 2 e guarda. Só que você vai jantar. Aí ele ficou assim, não, mas para beber não precisa de nada, não. Só uma comidinha. Eu falei, não. Você vai comer uma comida que você escolher, o churrasco que você escolher, e vai tomar o que você escolher. Aí o cara sentou e ficou assim, ele não estava acreditando ainda. Aí nisso, teve uma ação no churrasco. Um moço que estava sentado na última cadeira, viu que o moço estava tremendo de frio. O homem levantou, tirou uma jaqueta linda,
uma jaqueta tipo, parecia que era de marca. Uhum. Tirou a jaqueta e vestiu no homem. Aquele momento foi um momento assim que a presença de Deus veio toda naquele lugar. O homem tirou a jaqueta dele, vestiu aquele moço que andava na rua. A gente preparou a melhor comida para ele ali. Aí todo mundo, na hora como botou a jaqueta, todo mundo bateu palma. Aí lá no churrasquinho, aí virou um culto, né? Aí o homem comeu, muito obrigado, não sei o quê. Oh, eu ganhei meu dia. Eu nunca esqueço isso. Então, isso foi uma coisa muito interessante que aconteceu lá nessa época, essa coisa que aconteceu. Então, foi muito bom. Então, você está ali para trabalhar, você busca seu dinheiro, você está buscando. Eu nunca, já passei por altos e baixos, coisas assim horrorosas, terríveis. Saí de um relacionamento tóxico, coisas horríveis aconteceram comigo. Mas Deus nunca me desamparou. Porque também eu nunca deixei de colocar amor naquilo que o Senhor preparou para me trabalhar. Sim. Eu falei agorinha para você, eu tinha uma barbearia. Eu queria ir nisso aqui. Aí eu vim aqui fazer comida. Fazer comida diferente. Totalmente diferente. Fazer comida. Só que essa questão que eu falo, o amor, conhecimento, tem que fazer curso. Tem aí o Sebrae, né? Não sei se pode falar. Pode. Sebrae ensina muita coisa pra gente. Eu tenho muito conhecimento. Tem muita coisa gratuita lá. Que eu aprendi no Sebrae. Muita coisa que eu aprendi no Sebrae. Não basta você saber ter R$10 e comprar um fardo de água para você vender no sinal. Você tem que aprender a administrar o dinheiro dessa água, né? Você tem que saber o local, você tem que saber tudo isso. Então, é um conjunto. Mas quando você entra nisso, você já fica muito bom. Sim. Muito bom. Eu tenho uma menina que trabalha lá comigo, que quando ela foi trabalhar comigo, ela era muito tímida. Ela escondia atrás da churrasqueira, não sabia fazer quase nada. Aí eu fui ensinando. Hoje a menina fica na churrasqueira, fica no telefone, ainda atende quem chega ali no drive-thru, né? Que parece um drive-thru ali, o pessoal só para pegar. Aí eu falo assim, olha como que você desenvolveu. Muito legal. Porque envolveu o amor. Porque se estivesse ali com raiva, ia falar, eu não vou fazer isso. Às vezes a pessoa, com raiva, às vezes a pessoa até consegue fazer... A pessoa tem habilidade para fazer, tem a competência para fazer, mas a raiva que ela tá impede ela de dar o melhor, de entregar o melhor. E eu te falo para você, com convicção do que eu vou te falar aqui agora. Tudo que você vai fazer, quando você entrega, Deus te entrega também. Isso é uma conexão. Sim. É uma conexão. É o ligado no céu e na terra. Exatamente, né? É uma conexão. Deus não desampara. Ah, mas eu abri um negócio aqui de lavar carro, todo mundo ficou com inveja e fechou. Não foi isso. Você não se preparou para abrir o seu lava-jato no local certo, com as pessoas certas. Você não buscou. Você não preparou. E quando você vai lá, faz um curso, se você sabe lavar carro, mas você sabe administrar um lava-jato? Ou você só sabe lavar carro? Completamente diferente. É completamente diferente. Você tem que saber lavar o carro e administrar o lava-jato. Senão você não vai para lá. Eu já vi, Sol, muito empreendedor abrir um negócio. Isso foi muito, muito top que você falou. Muito, muito pertinente, porque eu já vi muitas pessoas abrindo um negócio por amor. E eu considero um negócio, eu falo muito sobre isso. Eu considero um negócio a partir do momento que você vendeu uma coisa. Eu tô pensando em vender o tênis. Eu peguei um tênis meu lá usado e vendi ele. Você já começou o negócio. Mas eu não tenho uma empresa num shopping, eu não tenho uma empresa na rua e tal. Não interessa, você já começou. Você começou a fazer a unha da sua amiga, você cobrou por aquela unha, você começou seu negócio. E eu vi muitas pessoas abrindo negócio porque gostava de fazer aquilo. E isso é muito legal, o que você falou, o amor. Não é entrega com amor, é fazer o negócio com amor. É coisa diferente também, tá, pessoal? Só que não sabe administrar. Então, começa a ver dinheiro entrar, não sabe como movimenta aquele dinheiro. Começa a chegar cliente, não sabe como receber aquele cliente, que é o que você falou, o atendimento é muito importante. Eu não sei como captar cliente. É um outro déficit, porque precisa entender que eu preciso captar cliente,
Mas eu também preciso atender esse cliente. Exatamente. Tem muita empresa que falha nisso. Eu quero que chega... Eu falo muito com o pessoal aqui sobre tráfego pago. Fiz um tráfego pago, começou a chegar mensagem. Só que eu não tô dando conta de atender mensagem. Você tá dando um tiro no pé, então. É verdade. Porque você precisa atender, receber aquelas pessoas. Você precisa movimentar o dinheiro. Até para pegar um empréstimo, se for o caso, você precisa saber negociar aquele empréstimo para sua empresa. Então, existe o amor que a Sol falou aqui e também existe o conhecimento que a Sol falou aqui. Tá, gente? Vocês pegam isso aí pra vida de vocês e pro negócio de vocês. Porque talvez o seu momento hoje, talvez aí no seu negócio, é de só aprender. Só aprender conhecimento, ler livro, participar de mentoria e tal, e eu coloco em prática isso, aquilo. Aí pode ser que você tá esquecendo da parte do amor. A parte da pessoa com pessoa, da empatia. E talvez você tá nessa outra parte. Talvez você só tá na parte do amor. Amor e tal, eu gosto de fazer, eu atendo as pessoas bem e tal, isso, aquilo. Mas você não tá aprendendo administração. Então é um conjunto, como a Sol falou. Verdade. Né, Sol? É isso, né? Aí. E outra coisa, empresa não tem coração, empresa tem CNPJ. Eu falo uma frase forte, Sol. Eu falo, empresa é mercenário. Você pode chegar na sua empresa e falar assim: eu amo as pessoas, isso daqui foi construído com Deus, um carinho e tal. A empresa olha pra você e fala assim: cadê o dinheiro pra eu funcionar? Os números não mentem. Cadê a administração pra eu continuar funcionando? Empresa é isso, né? É isso aí. Pessoa é uma coisa, empresa é outra. Eu gosto de brincar que são duas pessoas. Eu faço esse jogo, porque eu sou a cozinheira, eu sou administradora, eu sou praticamente, sou a garçonete, eu sou praticamente tudo também. Só que eu separo tudo por quadradinhos. Eu separo tudo. E detalhe, tá? Você também não pode deixar o seu coração plantado igual árvore em determinados lugares, porque depois você precisa fazer mudanças e você não consegue porque o seu emocional não permite. Boa, Sol. Você tem que também saber a hora que você tem que mudar o jogo. Sim, a vida é um jogo. Tem pegar. coisa que você tem que soltar. Agora eu te falo pra você, quando você é um empreendedor nato, você pode quebrar 10 vezes, mas você levanta 20. Porque Total. você vai falar assim, eu errei aonde? Total. Onde que eu errei? Você vai buscar seu erro. Você não vai buscar culpados. Você tem que buscar onde é que você errou. A responsabilidade é sua. Onde você errou? Exato, Sol. É a questão da autorresponsabilidade, né? Exatamente. Aí você... porque vamos dizer que você invente de abrir um negócio, vamos falar aqui, um lugar bem quente. Mato Grosso, que é minha terra. Uhum. Aí você inventa de abrir lá uma loja de casaco. Não tá batendo. Mas vai ter um inverno. Inverno lá é uma semana, gente. Uma semana. Você vai falir. Exato. Você vai falir. Agora abre lá um negócio de vender suco geladinho. Pode ser um isopor. Você vai vender. Você vai subir, porque lá é quente. É calor. Legal. Né? E tem muitas coisas que a gente tem que observar também quando você vai investir, porque se você deixar o seu ego te derruba. O ego te derruba. Às vezes você está aqui vendendo, eu estou aqui vendendo meu churrasquinho ali na praça. Aí o banco me oferece um empréstimo, pega uma churrascaria de porta de vidro, disso. E eu sequer consultei o PIB da cidade. Isso é importante, tá, gente? Porque depois eu vou lá, monto uma estrutura, eu tenho que contratar pessoas, tenho que fazer um monte de coisa para me poder manter aquilo ali. Só que a cidade não tem PIB para sustentar. Aí eu vou ser obrigada a fechar o estabelecimento, vou ser obrigada a pagar o empréstimo, fazer isso, fazer todo o investimento, porque não teve resultado. Exato. Às vezes você está investindo num lugar que ela não tem resultado. Você não pode investir grandão num lugar que é pequeno. Muito bom. Depende do que você quer fazer. O que a Sol falou aqui, gente, sobre o PIB, simplificando aqui, tá? Não é que vocês não vão entender, não, tá bom? É só para simplificar. O que a Sol tá dizendo aqui às vezes você abre um lugar muito bacana, com uns preços que precisam ser um pouco elevado, às vezes, porque o seu local é um local bacana, é um local bem estruturado. Então, para pagar, que a Sol falou, administração, para você pagar os custos, pagar as despesas, manter aquele lugar funcionando, às vezes você tem que colocar os seus produtos um preço mais elevado. E por esse preço ser mais elevado, talvez a cidade em que você tá, o bairro em que você tá, não tem público. Não comporta.
com dinheiro adequado para comprar aquele seu produto. As pessoas passam na frente da sua loja e falam, nossa, que loja linda, que loja bonita, mas aí fala assim, eu não vou nem entrar. É verdade. Aconteceu, eu já vi isso acontecendo muito, só. Verdade. Não vou nem entrar porque deve ser muito caro. E às vezes não é. Mas por causa é tão bonito. E não é que você não pode ter uma loja bonita, nada disso. O que a Sol disse faça essa pesquisa. É verdade. Faça essa pesquisa. Porque às vezes é melhor você abrir 2 lojas, né, Sol, que vai atrair aquele público, talvez em bairro diferente que seja, do que abrir uma que talvez é o up, mas não vai dar um lucro, não vai dar um dinheiro legal por causa dessa condição, tá? Foi muito legal isso daí que você falou, onde Sol. o ego, essa parte aí é o ego que te derruba. Isso é o ego. Porque você fala, poxa, mas uma loja tão pá, não sei o quê. Não tem público para essa loja. Você pode ir lá montar uma loja perfeita, mas você não tem público para ela. Você está entendendo? Muito legal isso daí que Isso você falou. E é muito importante. E é um risco que, às vezes, a pessoa se frustra e depois fica doente, desenvolve depressão, tristeza, tal, porque eu estava com uma loja tão linda, montei uma loja, de repente tudo foi abaixo. Foi abaixo porque você gastou além, você também não se preparou, você não mapeou os seus clientes. E não pedir ajuda. Né? Tem que buscar conhecimento. Porque se a coisa tá andando muito bem, você pede ajuda para andar melhor. Se a coisa não tá andando muito bem, você pede ajuda para melhorar. E pode acontecer nesse meio do caminho, que a Sol falou que foi muito importante, que às vezes o negócio não tá andando bem e por causa do ego, como a Sol falou, a pessoa nem se propõe a pedir ajuda. Cara, eu não vou pedir ajuda. Fulano vai começar a falar que o meu negócio não está funcionando, que eu não estou dando conta. Não, eu vou pegar um empréstimo, eu vou pegar um agiota, que eu vou ver o que eu faço, eu me viro. E, gente, é o que eu falo com vocês sempre aqui. Se virar não funciona. Porque se fosse funcionar, já estava dando certo. Se o que eu conheço, o que eu sei, vai funcionar, então não era para estar errado. Se está dando errado, se está algum empecilho, é porque tem alguma habilidade, algum conhecimento que eu não sei. E quando você tem esse... Pronto, a Sol deu a ficha aqui. Como que eu sei que eu sou egocêntrico? Que é o meu ego que está falando e não o meu coração, não o amor. A Sol já falou aqui. Não pede ajuda, acha que pode tudo, acha que o que eu estou pensando é o que dá certo, e nem sempre é isso. Ouvir as pessoas também faz muita diferença, né? Só pedir ajuda também faz muita diferença. E também, eu sempre falo sobre isso. Eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, Sol, por que... Outro dia uma pessoa foi lá no Vassourão e falou assim pra mim, Sol, por que você não aluga uma loja grandona que tem aqui no Porto, né? Por que você não aluga aquela loja? Seu churrasco é tão gostoso. Aí eu falei assim, pois é, né? Só que eu estava um pouco apressada, eu fiquei pensando assim, gente, como que pode uma pessoa falar um negócio desse para mim? Ele não tem noção, eu não vou gastar minha energia, não vou gastar minha conversa aqui. Porque não fazia sentido o que a pessoa estava falando para mim. Não fazia sentido. Igual, por exemplo, quando a gente tá num bairro, num lugar pequeno. Aí eu vou vender rapadura. Aí eu comecei a ganhar meu dinheirinho com a minha rapadura e tal. Mas, de repente, eu me preparei para fazer aquilo. Eu fui comprando os potinhos, fui comprando tudo, fui armazenando. Aí, um dia eu estreiei. Aí, do nada, a pessoa fala assim, gente, aquela mulher ali, do nada, ela tá bombando. Eu também vou vender isso. Aí, quando você vê, tem 10 pessoas vendendo a mesma coisa que você. A pessoa não se preparou. Sim. Não se preparou. Te atrapalha. E também não vai conseguir ficar no mercado. Aí é onde que você tem que ter um piso também, um dinheirinho guardado, para quando essas pessoas fizerem isso com você, você segurar o rojão, esperar passar aquela tempestade para você continuar. Porque todas as vezes a pessoa fala assim, nossa, eu fiz um negócio, tá longe de você, mas o seu público, você tem mapeado. Eu vendo para fulano, vendo lá. Aí alguém fez lá a mesma coisinha ali. A pessoa vai comer... Talvez nem goste. Você, comprei aqui só para experimentar. Vou voltar para ela. Mas até ele voltar para mim, porque nem todo mundo, as pessoas que trabalham, que são assalariadas, elas não podem ficar comendo na rua todo dia. Sim. A nossa cidade não tem fábricas, não tem coisa assim que gera muito dinheiro. Então, todo mundo tem um salário que recebe mensal, a maioria das pessoas. Então, a gente tem datas que a gente vende mais. Tem datas que a gente fica só segurando, esperando.
É assim que funciona. Sim. Qualquer negócio. Né? Pessoal. É assim que funciona. Então, às vezes, a pessoa fala assim, você abriu na semana que todo mundo tinha recebido, você vai falar, pô, tá bombando. Aí você vai lá e você não calculou. Você não calculou. Igual eu desço para trabalhar. Hoje eu vou levar isso aqui que eu vou levar. Vou levar isso aqui. Às vezes a pessoa chega lá, faltando 10 para as 10. Tem jantinha, Sol? Pô, não tem. E não compensa eu fazer uma panela de comida agora, porque eu já vou fechar daqui 10 minutos. Então, não compensa. Então, por isso que todo mundo que compra comigo sabe. É das 6 às 10. O pessoal já vai dentro desse horário ali. Já fica ligado aí, gente. Então, você também tem que ter horários, tudo direitinho, para a pessoa saber, olha, eu vou lá porque tal horário está funcionando isso aqui. Se você também não tiver um horário, se você não tiver uma qualidade, tudo influi, tudo mistura tudo. E no final é um bolo, né? Sua esposa é confeiteira, né? Isso. Pega vários ingredientes e dá um bolo. Sim. Assim é a nossa vida. E isso daí que você falou é interessante porque a organização, a gestão, a administração, é importante ela vir desde o início. É verdade. Né? Desde o início, porque senão você acaba se atrapalhando. Não é que você não consiga administrar depois. O depois que eu estou dizendo, pessoal, é o seguinte, você vai começar um negócio agora. Eu sei que tem empreendedores que assistem a gente, que já tem 5 anos de mercado, 10 anos de mercado, mas tem pessoas que estão começando. Começando, que eu digo, é 2 meses, 3 meses. Começa com essa administração agora. Você já sabe fazer um produto, ou você já sabe vender um produto, ou um serviço, já sabe entregar? Perfeito, maravilha. Mas começa nessa parte de administração, por quê? Porque depois vai começar a chegar mais clientes, vai começar, se Deus quiser, falar amém aí, hein, gente? Vai começar a chegar mais clientes. Com mais clientes, vai começar a chegar mais dinheiro. E aí, corre o risco, como a Sol disse, de você se deslumbrar. Tô com muito cliente, o ego chegando. Tô com muito cliente, tá entrando muito dinheiro. E aí você acha... Eu já caí nessa, tá, Sol? Eu já caí nessa há uns anos atrás. Você acha que não precisa aprender mais nada. Você acha que não precisa mais de ninguém. Eu tô admitindo isso aqui pra vocês. Eu já fui esse cara. Acho que não precisa aprender com mais ninguém. Acho que não precisa aprender mais nada. Acho que aquele dinheiro nunca vai acabar. Começa a ganhar 5 mil, quase 10 mil por mês. Acho que nunca vai acabar. Aqui tô milionário. E quando vê esse ego, e o ego não é uma maldição, não. É apenas o quê? Eu sou autossuficiente. Aí você começa a cair. É nesse momento que começa a cair. Porque é aquela questão que você falou da plantação. Toda plantação começa primeiro a crescer para baixo. Para depois começar a aparecer os frutos. E da mesma forma é quando a pessoa começa a cair. Ninguém te vê crescendo, porque primeiro você cresce para baixo e depois os resultados aparecem. E quando você começa a cair, é a mesma coisa. Ninguém te vê caindo. E quando você vai se dar conta, porque é aquele negócio, aquele jeitinho. Tem como dar um jeitinho aqui? Não, vamos fazer isso daqui. Não, eu me viro aqui. Só que você já tá caindo e não tá percebendo. Isso é muito perigoso, né, Sol? É verdade. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso e é uma coisa que eu sempre falo muito também, a questão da nossa qualidade do nosso produto. Porque a gente vive uma ilusão, é uma ilusão que a gente tem quando a gente vai abrir um negócio. Por exemplo, tem uma fulana que faz um pastel tão gostoso, por que você não faz para vender o pastel? Aí, né, podia fazer o pastelzinho para vender. Aí, às vezes, você vai lá, prepara tudo, vai lá, você está contando com todas essas pessoas que falaram para você, um vizinho, uma prima, não sei quem, que eles vão comprar com você. E 90% das vezes, essas pessoas não vão comprar com você. Não vão. Elas vão te deixar no vácuo. Exatamente. Vão te deixar no vácuo. Eu te falo para você. Eu tenho amigos que compram comigo. Mas a maioria, 90% dos meus clientes não são meus amigos. São clientes que viraram amigos. Mas não são os amigos que foram lá e falaram, vou comprar com a Sol. Que viraram clientes, né? Exatamente. Então, é uma ilusão também. Não ilude com isso, não. Vai lá, faz isso. Eu vi o outro de um negócio, um vídeo desses aí, falando assim, ó, a prima da manicure não vai fazer a unha com ela, a irmã da manicure não vai fazer, fulano não vai, ciclano não vai. Mas se você for uma boa manicure, eu vou lá, vou fazer, vou indicar outra pessoa. Aí você vai ser conhecida pelo nome da sua empresa, e não por quem é você. Exato. Você está entendendo? Hoje, muitas pessoas chegam até o churrasquinho pelo Google.
Eles vão lá, pesquisa. Hoje tem um negócio, né, de pesquisar. Janta agora à noite. Aí, graças a Deus, aparece eu lá. Aí as pessoas vão lá. Agora, conheço muita gente que me conhece, sabe da minha luta e não é capaz de compartilhar um post que eu tenho. E tenho gente que compartilha. Sim. Tem gente que, assim, que eu falo assim, eu acabei de compartilhar, não preciso nem pedir. A pessoa vai lá e compartilha, porque isso ajuda. Sim, com certeza. Hoje em dia isso ajuda. Agora, 90% dos meus clientes, eles vêm porque eles estão lá, tem lá umas estrelinhas, como que chama aquelas estrelinhas quando o outro avalia, né? Avaliação. As avaliações. Olha no Google as avaliações que a gente tem. E não é porque uma pessoa que, meu não tem parente aqui, mas meu parente falou que minha comida é boa, não. Meu parente não falou isso. Mas o Google falou e a pessoa acredita no Google, mas não acredita no amigo que não fala nada de você. Sim, total. E é muito importante o que você disse, porque algumas pessoas se frustram. Exatamente. Poxa, eu fui abrir um negócio aqui, pensei que todo mundo vinha. Já vi um monte de vídeo da pessoa abrir um negócio lá, não ia ninguém. Aí alguém tá passando, faz um vídeo, fala, olha, tem um moço abrindo uma pastelaria, gente, vamos aqui. Aí a internet vai lá e dá aquela alavancada na vida do cara. Agora, os próprios vizinhos, amigos, que viram o cara ali lutando, fazendo, não compra. Igual eu falo na minha rua, eu sei quem são as pessoas da minha rua que compram comigo. Dá pra contar no dedo, né? Eu sei quem são, né, que compram comigo. Com a minha esposa também aconteceu isso. Ela não abriu, ela não tinha uma confeitaria, né? Fazia em casa mesmo. Continuou trabalhando no serviço convencional e chegava em casa e trabalhava, às vezes até 1h da manhã fazendo bolo, docinhos, eu ali com ela e tal. E eu tive o prazer de presenciar isso, né? E aconteceu isso, ela começou a fazer o bolo e os primeiros clientes não foram os vizinhos. Os primeiros clientes foram pessoas de outro bairro. Exatamente. Poucos vizinhos ali comprava. E ela, por estar começando no empreendedorismo, essa questão... Porque é aquilo, gente, vocês começam no empreendedorismo, mas não é só o empreender. Por mais que a Sol já falou aqui questões de algumas habilidades, técnicas e competências, mas existe, estudem sobre isso. Aqui eu falo muito sobre isso, mas vocês estudem fora também. Existe a questão espiritual, existe a questão emocional, existe tudo isso. Tá? Tudo isso envolvido. Então, a minha esposa começou a desanimar. Vendia para outras pessoas, vendia para outros bairros, via as coisas acontecer, ela começou a desanimar. Ela não pensou em desistir. E nem o desânimo de reclamar. Mas ela falava assim, meu amor, como é que pode? O vizinho aqui, mora do lado aqui, nunca me perguntou o preço de um bolo. E é assim mesmo. E tem gente lá de outro bairro, tinha gente de outra cidade que vinha aqui pegar o bolo para levar para a cidade. A gente está em Além Paraíba. Não sei se vocês conhecem, é uma grande metrópole. Cidade pequenininha, gente. 37 mil habitantes, 40 mil habitantes. Só que tinha gente de Juiz de Fora que vinha pegar o bolo. E eu falava isso com ela. Eu falava assim, não olha pra essa galera. Não é que você tem que rejeitar, mas não presta atenção nessa galera. Presta atenção nas bênçãos que estão acontecendo, nos frutos que você está colhendo. Presta atenção aqui. Por quê? Porque se você for começar, qualquer pessoa, seja em qualquer área, se for começar a prestar atenção naquilo que não está funcionando, vai dar ruim. Não pode. Você tem que prestar atenção no que está funcionando e tentar consertar o que está dando errado. Procura. Por quê? Faz pergunta. Por quê? Por que isso não está funcionando? Por quê? E a resposta vem. Exatamente, Sol. A resposta vem. Sol, dá um conselho pra gente finalizar aqui. Gente, eu sei que vocês falaram aí na casa de vocês, no serviço, mas a gente precisa, qualquer outro dia eu vou chamar Sol. Dá um conselho para uma pessoa que já empreende, ela já está empreendendo, as coisas já estão funcionando, já estão acontecendo, ela tem os desafios ali. E talvez essa pessoa, nesse momento, ela está aqui assistindo a gente e está esperando algo que você pode falar para ela para dar um gás maior para ela. Talvez a pessoa já está sem gás e ela está querendo um gás, e talvez essa pessoa já está com gás e ela quer um gás maior, um up, alguma coisa. Que vier do seu coração. Qual seria o conselho dessa pessoa? Esse conselho, eu sempre dou o mesmo conselho. Ótimo. Que é o conselho que funciona comigo.
Convida Jesus para ser seu sócio. Boa. Dá 99% da sociedade para Jesus e fica com 1%. Muito bom. Isso é muito importante, porque ainda que as pessoas não venham acreditar, tem gente que não vai acreditar, que o lado espiritual, essa coisa toda, funciona muito. Porque se você coloca nas mãos dele, você só vai seguir o que ele fala para você. Você vai seguindo aqui. Você vai seguindo, faz isso hoje, faz isso. Meu Deus, mas por que eu vou fazer isso? Você vai lá, tem sentido. Sim. É só você conseguir ouvir a voz do Senhor dentro do seu coração. Não importa a tempestade que tiver à sua volta. Você tem que escutar. Pergunta, como que eu faço? Pai, como que eu faço para isso, e para isso, e para isso? Vai funcionar. Eu tenho certeza que vai, porque comigo funciona. Ótimo. Segunda coisa que eu falo, não espere que outra pessoa vai fazer o seu trabalho, o seu dever de casa. Perfeito, é você que Sol. tem que ir buscar. Busca conhecimento, busca disciplina, busca... Tá com preguiça, igual eu tô malhando agora, eu detesto malhar. A nutricionista falou que eu tenho que fazer aquilo, eu vou lá fazer. E não adianta eu falar, não sei o que, eu tenho que ir lá. Eu quero ter saúde, eu quero ficar uma mulher já de idade, mas bem, com a cabeça boa, com o corpo bem. Então eu tenho que fazer isso. Legal. Então não espere que outra pessoa faça por você o seu dever de casa. Nem Jesus, né? Não espere que ele faça por você. Você só coloca ele lá e vai fazer o continua seu fazendo dever sua de parte. casa. Muito E bom, Sol. conhecimento. São as coisas que primordiais para que o negócio flua e dê certo. Altos e baixos a gente tem todos os dias, mas a gente tem que acreditar no nosso sonho. E outra coisa, não seja uma árvore. Se isso aqui, você fez tudo por isso aqui, talvez você planejou errado, não deu certo, não seja uma árvore. Junta as suas coisas e vai empreender em outra área, vai lá e desenvolve outra coisa, mas com conhecimento do que você vai fazer. E tudo vai dar certo, porque quando Deus está no negócio, dá certo. Muito bom, gente. Vocês gostaram que eu sei? Compartilhou? Se não compartilhou, esse finalzinho promete, hein? Compartilha, curte. Prazer, Sol, tá aqui com você, Bate aí, Sol. Gostei muito, muito, muito. Tá? Acredito que o pessoal também gostou. Gente, chegamos ao fim aqui. Tá? Vida próspera aí pra vocês. Paz e prosperidade. Até o próximo podcast. Fica com Deus. Tchau. Gostei disso.